nosso grupo ficou com o tema da difração, e os componentes do grupo são Maria Clara, Alice, João Arthur, Aeni, Ellen, Flávia, Heloísa Aragão, Pablo e Giovanna. Difração é a capacidade das ondas de desviar de obstáculos durante sua propagação. Ela pode ser mecânica ou eletromagnética, e a sua forma mais comum é as ondas sonoras. Um exemplo prático disso é colocar a mão na frente de um faixa de luz. Fechando 2 dedos aos poucos, vai se ver uma linha escura se formando paralelamente aos dedos. A difração é um fenômeno físico que ocorre quando uma onda ela encontra um obstáculo ou passa por um orifício. No caso do orifício, essa onda precisa ter um tamanho compatível, o comprimento de onda precisa ser compatível com o tamanho do orifício. E quanto menor o orifício, significa que o efeito vai ser maior. E quanto maior o comprimento de onda, quer dizer que o efeito também vai ser maior. E o que acontece? Quando a onda ela vai chegar em paralelo e ela vai esbarrar no obstáculo ou passar pelo orifício, quando ela passa, ela vai se dispersar para todas as direções, formando assim um formato parecido com o formato circular. Eu vou falar sobre o princípio de Huygens, que diz que cada ponto de frente de onda age como uma fonte de pequenas ondas secundárias. E a nova frente de onda é formada pela união dessas ondas, explicando fenômenos como a refração, reflexão e a difração. Bom dia, meu nome é Flávia. Eu vou falar agora sobre a difração com obstáculos. Bom, a difração, como já explicado, é a capacidade da onda de contornar obstáculos. E para explicar isso de uma maneira mais prática, que seja mais compreensível, eu vou citar 2 tipos de exemplo. O primeiro é quando a onda ela faz seu percurso e ela acaba tendo que enfrentar um único obstáculo. Nisso, a parte da onda que bate nesse obstáculo vai refletir, vai voltar, enquanto a parte que não enfrenta nenhum tipo de obstáculo vai seguir em frente normalmente com o mesmo formato, se juntando logo após o obstáculo. Bom, o segundo exemplo é quando existe um obstáculo e esse obstáculo possui algum tipo de fenda. Então a onda vai vir no seu formato normal e quando ela precisar passar pelaquela fenda, ela vai se comprimir. Nisso que ela passar, o formato que antes era normal, depois quando ela passar vai virar formato de meia lua. Eu sou Giovanna Stephanie e vou falar sobre as condições para a difração acontecer. Como já foi explicado, a difração é um fenômeno no qual uma onda atravessa uma fenda ou contorna um obstáculo, se modificando. Para isso acontecer, é necessário, além desse impedimento, que os comprimentos de onda sejam semelhantes, porque se a fenda for muito grande, a onda vai passar facilmente e a difração não vai ser percebida. Se a fenda for muito pequena, a amplitude da onda vai ser menor. Se o obstáculo for muito grande, a onda vai ter dificuldade de passar e a difração vai ser mínima. Se o obstáculo for muito pequeno, a onda vai passar muito facilmente e a difração não vai ser percebida. Basicamente, o comprimento de onda de um som é bem maior que o comprimento de onda da luz. Por exemplo, quando a gente escuta alguém falar, mesmo não estando no mesmo cômodo da pessoa, e a gente não vê ela, mas a gente escuta, é exatamente isso que acontece. Falando mais teoricamente desse exemplo, é basicamente assim. O comprimento do som é maior. Então, alguma brecha, algum canto ali que ela possa passar, que seja do mesmo tamanho que ela, por exemplo, uma porta, ela vai passar. Agora, quando é uma luz, não, porque ela é bem menor, então ela não passa. Por isso que a gente escuta, mas a gente não vê. Bom dia, pessoal. Então eu vou falar sobre a aplicação da difração na área da tecnologia, acústica, astronomia, medicina e no ambiente. Começando pela tecnologia, ela acontece com a criação de hologramas e também de espectrométricos, que é a análise de luz e de dados. Segundo, um exemplo muito claro é auditórios, a distribuição do áudio para todo o auditório e o cancelamento de ruídos. Terceiro, astronomia, que é o uso de telescópios para estudo da luz das estrelas e também a descoberta de exoplanetas. Por exemplo, a descoberta de 1992 do exoplanetas, um exemplo, Kepler. Quarto, medicina, raio-x utilizado para o estudo das proteínas e junto com lasers para cirurgias de alta precisão. Quinto, a interação das barreiras naturais entre o som e a luz,
que um exemplo muito claro do som é caças, que quando eles atingem a velocidade do som, Mach 1, quando eles passam, acontece um som extremo, muito alto. E é isso. A difração, ela também pode estar em simples coisas do nosso dia a dia, como em CDs ou em DVDs, quando a gente vê a divisão das cores ali. Aquilo ali é um resultado de uma difração. Quando nós vemos um arco-íris e uma bolha de sabão, aquela divisão das cores é graças à luz que bate no sabão e reflete pra gente, dividindo as cores. E também quando nós escutamos alguma música ou alguma conversa por trás de uma parede. Essa parede também pode ser um obstáculo para que o som passe. Eu vou fazer aqui agora a resolução de um exemplo do assunto que a gente está estudando. Essa questão que eu separei aqui, eu vou ler o enunciado e a gente vai ler cada alternativa e dizer qual está certa e o porquê das outras estarem erradas. Essa primeira alternativa. Trata-se do fenômeno de refração em que a luz tem condição de passar por obstáculos. Essa está errada porque a refração é um fenômeno em que a luz muda de direção quando passa de um meio para outro. E nesse experimento aqui, ela não passa por... não há essa mudança de meio. Então essa daqui está errada. Letra B. Trata-se do fenômeno da difração, que ocorre somente com ondas mecânicas. Essa tá errada, porque a difração não ocorre só com ondas mecânicas, ela é uma propriedade de qualquer tipo de onda. Agora, a letra C. Trata-se do fenômeno da difração, em que após a passagem por pequenos obstáculos, as ondas tendem a contorná-lo. Essa aqui, ela tá certa, porque a difração, como a gente estudou, é o único fenômeno que faz uma onda passar por pequenos obstáculos, contornando eles. Então essa daqui tá certa. Vou ler as outras duas para dizer por que elas estão erradas. Letra D. Trata-se do fenômeno da polarização, em que após a passagem por pequenos obstáculos, as ondas tendem a contorná-lo. Está errada porque a polarização é um fenômeno que está relacionado à orientação das oscilações das ondas. Então não tem nada a ver. A letra E, trata-se do fenômeno da difração, em que após a passagem por pequenos obstáculos, as ondas mecânicas tendem a contorná-lo. Essa tá errada, apesar de, a menção da difração tá correta, mas se torna errada porque ela não é exclusivamente das ondas mecânicas. Someday,